Olá, alunos. Meu nome é Rosane Castilhos. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a disciplina de Psicologia do Trabalho para o curso de Técnico em Segurança no Trabalho. Vamos, nessa primeira semana, falar um pouco da base do material de vocês, que é uma base introdutória sobre o que é a psicologia. Antes da gente falar sobre a psicologia do trabalho, a psicologia organizacional, como também é chamada, nós vamos falar da psicologia em si. Que ciência é essa? Né? Que matéria é esse? Que conteúdo é estudado na psicologia? E também por que um técnico de segurança do trabalho tem que saber um pouquinho sobre essa ciência humana, que é a psicologia. É óbvio que vocês, como técnicos, vão trabalhar essencialmente com treinamento, com formação de pessoas, né? Ensinar e aprender, desenvolver pessoas, fazer com que essas pessoas compreendam que elas precisam da segurança, primeiramente pessoal, e posteriormente a segurança das pessoas que a rodeiam. Então, uma disciplina importante como a psicologia, que tem traz um pouco da compreensão do ser humano, da essência humana, é imprescindível para vocês. Não significa que vocês vão desenvolver a arte da psicologia ou serem psicólogos. Não é nada disso. Precisaria muito mais estudo, até convido vocês posteriormente para estudarem psicologia, porque eu sou psicóloga e eu acho muito interessante o curso da psicologia. Então, vocês podem continuar aí. Mas hoje a gente vai só pincelar um pouquinho sobre o conceito. A psicologia é uma ciência recente, ela não é tão antiga, mas a essência dela é estudar basicamente os processos mentais. O que seriam processos mentais? Tudo aquilo é inerente ao humano que a gente não consegue pegar, mas a gente sabe que existe. Os pensamentos, os sentimentos, a emoção, a raiva, o ódio, o comportamento e também, quando eu falo em comportamento, essencialmente os comportamentos humanos. Então a psicologia, ela se baseia naquilo que ela consegue observar para que ela possa ter como objeto de estudo. E é interessante que qualquer outra ciência que não seja da área humana, né, a psicologia como uma filosofia, a sociologia, a antropologia, são tudo ciências humanas, porque elas estudam o sujeito, o ser humano. Um astrônomo, por exemplo, o objeto de estudo dele são os astros, então está distante dele. Ele consegue se distanciar do objeto de estudo dele para poder estudar. O psicólogo não. O psicólogo estuda o objeto de estudo dele é o ser humano, e ele também é humano. Então, é bastante complexo isso, porque para ele não tem como se afastar. É difícil ter a neutralidade quando se estuda o humano sendo humano e tendo todos os comportamentos passíveis do ser humano. Mas o conceito da psicologia, ela traz isso, né? A gente estuda os comportamentos humanos, a gente precisa realmente de técnicas para se afastar desse comportamento e poder mensurar. Até para se tornar ciência, a psicologia ela saiu da filosofia. A filosofia, no início, ela era explicada muito pelos fenômenos da natureza, né? Os deuses, né, diziam por que acontecia ou por que não acontecia. Então, a psicologia ela sai da filosofia e se constitui como ciência. E traz, então, no seu cerne esse conceito. Estuda todos os processos mentais e os comportamentos humanos. Dentro da psicologia não existe um único objeto de estudo. Por que a psicologia estuda isso? É dessa forma? Não. A psicologia é uma ciência que ela tem vários objetos. Depende muito da visão da pessoa que escolheu estudar aquele tipo de conceito. Por exemplo, vocês têm na apostila de vocês 4 escolas, que foram as escolas essenciais com métodos diferentes de estudo. Todas tinham o mesmo foco, né? Ajudar o ser humano, o indivíduo, a melhorar sua qualidade de vida, a trabalhar suas emoções, seus sentimentos e seu comportamento humano. Mas cada uma tem um estilo de trabalho diferente. Vocês verão quando vocês derem uma lida aí nos objetos de estudo e nas metodologias de cada escola. Por exemplo, uma das escolas que foi inicialmente uma precursora do trabalho da psicologia foi a psicologia americana, a escola chamada behaviorista.
Essa escola, como o próprio nome diz em inglês, behavior, é comportamento em inglês. Então, é o estudo do comportamento humano. Para os behavioristas, só o que importa é o comportamento que se observa. Os sentimentos, o porquê que surgiu esse ou aquele comportamento, não importa para eles. Mas o que é observável. Então, eles vão trabalhar em cima do comportamento observado e tentar modificar esse comportamento, se ele não for algo satisfatório. Eram muito criticados, porque eles abriam mão um pouco das essências, daquilo que estava introjetado, da subjetividade humana. Mas era uma teoria que trabalhava muito com reforço, né? É aquela antiga visão de moldar o indivíduo. Um especialista, um psicólogo que vai atuar sobre o comportamento humano e moldar de acordo com o que ele quer que seja desenvolvido. Aquela antiga máxima que tem dentro da filosofia e da psicologia, que eles diziam o seguinte: me dê um indivíduo, né, 3, 4 crianças, e dependendo do estímulo que eu vou trabalhar com cada uma delas, com as respostas que elas me dão, eu vou transformar elas no que eu quiser. Ou um bandido, ou um médico, ou um gênio, né? Então, a moldagem do comportamento. E a gente sabe que não é tão simples assim, mas eles apostavam nisso e realmente hoje a gente vê quanto a gente pode condicionar o indivíduo através de reforço positivo ou negativo. Se você quer mudar um comportamento, por exemplo, você está paquerando uma moça. Essa moça, você olha para ela, dá a ela uma ideia de que tem um reforço positivo, que você está interessado nela, ou uma moça está interessada em você, e você começa a responder positivamente. Legal, então essa moça vai começando a dizer assim, beleza, a pessoa está me dando ideia. Então o comportamento da pessoa vai te direcionando e vai moldando também o seu comportamento. Então, através das respostas que as pessoas dão. Se eu quiser ignorar, significa o quê? Que eu vou evitar aquele comportamento daquela afeição que está vindo sobre mim. Muito basicamente, tá? Vocês podem estudar um pouco mais sobre isso. Depois, a outra escola era chamada Gestalt, uma escola alemã. Aí isso foi se seguindo, né? Uma escola vinha concomitantemente com a outra. Isso foi muito no início da história da psicologia. A Gestalt, ela trabalha mais com a percepção humana. Então, ela acredita no quê? Cada indivíduo, de acordo com a percepção que o indivíduo tem do problema, da situação, ele reage de uma ou de outra forma. Então, os gestaltistas, os psicólogos que aderem a esse tipo de visão, eles vão trabalhar de acordo com a percepção que o indivíduo tem sobre as coisas. Outra escola é a psicanálise, a tão famosa psicanálise. Ela trabalha com o inconsciente. Para ela só importa o que está dentro do inconsciente. E o inconsciente, ele determina as ações das pessoas. Então, ele que é o responsável por tudo. Isso bastante, a grosso modo. Então, o inconsciente, ele não é tão visível. Ele às vezes, muitos comportamentos, muitas reações, estão escondendo reações inconscientes que precisam ser estudadas, analisadas e trabalhadas para o indivíduo compreender o que realmente acontece com ele. Por isso que os psicanalistas demoram tanto tempo trabalhando para descobrir realmente o que tem por trás de um comportamento observado. E, por último, e é nessa que a gente vai tratar mais, é a visão humanista, do Carl Rogers. Foi uma visão mais atual, uma visão que coloca o homem como responsável pelas suas ações, a consciência humana, que o homem é um ser que tem vontades, que não é um ser passivo, como os behavioristas colocavam, muito pelo contrário, é um ser ativo. Ele é responsável pelas ações dele. Então, o indivíduo precisa tomar consciência das suas ações para que ele possa modificar suas ações. Foi mais difundido a partir da década de 70. E hoje a psicologia organizacional, ela traz essa visão humanista para a empresa. Quando a gente começar a trabalhar sobre o histórico do trabalho, a gente vai ver que a psicologia tinha visões antigas que não eram tão humanistas. Hoje a gente tem toda uma visão diferente do trabalho. E o conceito de subjetividade que encerra esse capítulo. É importantíssimo vocês compreenderem o que é subjetividade. Nós somos sujeitos. Como sujeitos, somos únicos. Cada um tem a sua história. A minha história me constitui como sujeito. Tudo que eu passei, todas as minhas experiências, me traz a minha subjetividade.
Então, ela não há ninguém com a mesma subjetividade que o outro. Isso vai depender muito da nossa história de vida, das nossas experiências. É o que há de mais essencial no ser humano, mais único, mais individual. Então, esse é o conceito de subjetividade, né? É singular, não há ninguém igual ao outro. Por mais que a gente passe pelas mesmas experiências, cada um vai absorver as situações ou vai enfrentar elas de forma diferente, porque nós somos únicos. Que bom, graças a Deus por isso. Então, aqui encerra a primeira etapa dessa apostila. No capítulo 2, a gente já entra exatamente no que é a psicologia organizacional. Então, por que essa psicologia que estuda o ser humano, se preocupa tanto com as questões humanas, entrou dentro da empresa? A empresa, a história, o conceito de psicologia organizacional do trabalho, ele é histórico. Se a gente começar a ver no século XX, não existia uma preocupação do indivíduo como alguém que era responsável pela produção. Ele estava incluído naquilo que ele estava produzindo. O próprio Charles Chaplin, no seu filme Tempos Modernos, ele faz uma crítica do conceito de trabalho inicial. O conceito de trabalho inicial era o homem era praticamente misturado com a máquina. Então ele não se via como alguém essencial na produção dele, ele era um alienado. E as jornadas de trabalho eram imensas, 16 a 17 horas de trabalho, crianças no trabalho, situações insalubres de trabalho, não havia preocupação nenhuma legislação que protegesse o trabalhador. Então, a psicologia do trabalho, ela começa, e ela também no início, ela era a serviço dessa visão de um indivíduo como mais uma máquina. Os testes psicológicos, por exemplo, não somente para dizer, esse é capaz, esse não é capaz. Não para ver as diferenças e aonde cada um poderia trabalhar, mas era para excluir pessoas que dentro dos testes não eram capazes e ficar com pessoas que nos testes somente eram colocadas como capazes. Então foi a partir do australiano Elton Mayo, em 1924, que o trabalho, o conceito de psicologia organizacional começa a mudar. E ele começa a perceber que se ele melhorasse algumas condições de trabalho, os indivíduos produziam mais. Quanto pior as condições, mais cansativo, menos a produção era positiva. Então ele começou a trazer esse conceito da psicologia do trabalho em que poucas mudanças afetaram positivamente. Por exemplo, uma iluminação, relacionamento humano no trabalho, começava a fazer com que as pessoas se sentiam mais satisfeitas, né? O fisiológico atuando sobre a produção humana. E na década de 70, 80, começam a chegar também as pessoas que trabalhavam com consultorias, dizendo, né, olha, é melhor você desenvolver dessa forma, daquela forma, que as pessoas vão produzir melhor, você vai ter mais resultados. Na verdade, a psicologia do trabalho, ela é a serviço da empresa e também, com certeza, vem ajudar a melhoria da produção das pessoas. O indivíduo precisa se sentir produto daquilo que ele faz. Né? Já não é tão fácil o trabalho no dia a dia, imagina se a pessoa não estiver implicada no produto final. A satisfação, elementos humanos como satisfação, como reconhecimento, elogios, a pessoa se vê naquilo, positivamente naquilo que ela está participando. Então, o segundo ponto traz essas atividades que o psicólogo tinha e ele vinha também a analisar essa produção humana. Qual a melhor forma, os princípios básicos para que o indivíduo possa produzir melhor, de forma mais satisfatória e que esse indivíduo também seja visto como alguém extremamente importante no processo de produção. Ok? E por último, nós vamos falar, nessa primeira aula, das doenças psicossomáticas do trabalho. As doenças, óbvio, se o indivíduo está num processo de trabalho alienado, insalubre, ele já tem as questões humanas, que são inerentes dele mesmo, cada indivíduo é de um jeito. Então, dependendo do perfil do indivíduo,
a forma como ele está trabalhando, os locais onde ele trabalha, ele não teria o perfil mais adequado para algumas situações. Por exemplo, um indivíduo que não sabe trabalhar sob pressão. Se ele trabalha numa instituição, quase todas, né, hoje, mas um banco. Um banco, ele tem metas a bater o tempo inteiro. Então, esse indivíduo tem grandes chances de não se adequar a esse tipo de trabalho. E aí, pode acontecer as doenças psicossomáticas. Eu usei o banco como um exemplo, mas existem, né, inúmeros outros fatores. Hoje, na modernidade, a questão de trabalhar sob pressão, enfrentar conflitos, que são habilidades humanas tão necessárias para o mercado de trabalho, trabalhar com a equipe, inventar conflitos, trabalhar sob pressão, cumprir prazos, são questões que permeiam qualquer tipo de trabalho. Dificilmente você não está sob esse efeito dessas pressões. Mas as doenças psicossomáticas do trabalho, elas são doenças geradas pelos processos de trabalho. Na verdade, são alterações ligadas diretamente ao estilo de trabalho da pessoa. Na apostila de vocês têm um exemplo, que é a síndrome de burnout. Em inglês também significa queimar por completo, né? É um esgotamento profissional. As pessoas, elas chegam a um esgotamento tão grande pelo excesso de trabalho. Mas essas pessoas que adquirem essa doença, elas também são propensas a essa doença. Por quê? São pessoas que se dedicam exageradamente